Opa, boa tarde pessoal. A gente está ao vivo para uma aula da disciplina de estrutura de dados do curso da... totalmente confuso. Estrutura de dados é depois. Da disciplina de matemática computacional do curso de ciências da computação da UFC Campus Crateús. E como tema de hoje a gente tem a parte de integração dupla, ou de uma forma geral, integração em múltiplas variáveis. Opa, o bate-papo mudou de lugar, a interface do Facebook fez o favor de mudar o layout da interface, né? Como é que tá o áudio? O áudio tá chegando bem para vocês? Se puderem dar um feedback aqui no chat para eu ter uma noção de como tá o áudio. O áudio tá chegando bem, pessoal? Eu tô perguntando pelo chat porque eu não tenho noção se... perfeito, Enio. Beleza. Certo, respostas que o áudio tá bem. Ok. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Eu acho que eu não tô estourando o áudio. Bem. Então, só fazer uns updates aqui. Eu espero que a latência do chat foi uma crítica, né, nas últimas lives, a latência do chat. E agora que eu estou usando uma outra conexão de internet, agora que eu estou usando fibra ótica, eu acredito que a latência vai ser bem menor. Beleza? Vamos ver se isso é verdade. Eu estou transmitindo com resolução HD agora, meu upload está decente, beleza? E tá a 30 fps. O áudio não muda muito porque a transmissão do áudio é tranquila, que é em torno de 128K. Não tem nenhum problema não. Eita, continua o delay? Caramba! Tem um delay grande entre o streaming e o chat. Eu acho que então, Enio, parece que essa questão do delay não vai ser resolvido com a mudança do meu ping, né? Aparentemente não vai. Pois tudo bem. É uma pena. Eu pensei que o fato de estar usando fibra ótica ia mudar. Eu pensei que o fato de eu estar usando fibra ótica ia mudar isso, mas aparentemente não. O áudio tá chiando. Tá chiando pra mais alguém ou é só pro Daniel que o áudio tá ruim? Vocês confirmam isso? Mais alguém confirma isso? Do áudio tá chiando? Ou isso é uma questão individual? O áudio tá chiando pra mais alguém? Como tá a qualidade do áudio agora? Tá chiando. Eita, cara. Beleza. Não sei, Rafael. Deixa eu ver se eu consigo fazer o áudio chiar menos. Eu até tinha tentado ver aqui. Deixa eu tirar esse filtro. Eu tentei colocar um anti-ruído aqui pra ver se diminui o ruído. Eu fiz essa invenção de colocar esse filtro anti-ruído, né? Deixa eu tirar aqui o anti-ruído pra ver se melhora um pouco. Eu vou abaixar o volume aqui também porque aparentemente eu tô começando a estourar o áudio.
Deixa eu falar normalmente aqui e ver até onde eu posso diminuir para não invadir muito essa faixa amarela. Beleza. Vamos ver agora se com esse setup a gente consegue diminuir o chiado. Então, ainda continua chiando. Eu fiz umas alterações no no OBS. Tá chiando ainda? Como que tá pra vocês? Melhorou um pouco? Beleza. Então eu tenho que parar de mexer no OBS. eu tentei colocar um filtro anti-ruído, mas aparentemente eu não sei lidar muito com essas coisas. Se o filtro anti-ruído estava atrapalhando, então que ele fique fora. Eu também abaixei um pouco o volume da transmissão, porque esse chiado podia ser o áudio estourando, né? Bom, vamos ver como é que fica agora. Vamos ver como é que fica agora o áudio. Beleza. Se o áudio não é mais uma questão, eu gostaria de começar. Mas antes de falar sobre integração dupla, inclusive eu bati no microfone agora, então se esse ruído aparecer foi culpa minha. Pois bem, antes de começar a falar sobre integração dupla, o Enio havia colocado uma dúvida no grupo, né, sobre a implementação do método de Newton, que exige o uso de derivadas, né? E eu aconselho a utilização de derivadas numéricas, certo? Para implementação do método de Newton. Dessa forma, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Acho que aqui tá ok. Beleza. Bom, fazendo um breve esboço em Python de como você calcularia uma derivada, você poderia ter algo assim, certo? Se você estiver usando Python. Eu não vou me lembrar exatamente a sintaxe de Python, porque faz tempo que eu não utilizo, mas Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, então acho que vai dar para entender a ideia, né? Em você calcular a derivada de uma função f, né? Opa, deixa eu ver o que foi isso. Mas essa notificação não tem a ver com... Mas aí a gente tem que aumentar o áudio e o ruído volta, mas tá tranquilo. Vixe. Vamos tolerar esse chiado. Se tiver tolerável, vamos tentar tolerar um pouco o chiado, né? Se não for atrapalhar muito, que aí eu vou tentar ver essa questão do microfone num teste mais tarde, beleza? É uma pena que deu esse problema, mas daqui a pouco, na próxima live, eu espero que já não tenha isso. Pois bem, vendo a questão de como implementar uma derivada, né, a gente receberia a função f, a gente também receberia o ponto em que a gente quer calcular o valor dessa derivada, um x, e a gente receberia um valor h, beleza? Pois bem, o que a gente faria para calcular essa derivada? Antes da gente continuar com isso, vamos só abrir aqui as notas de aula para a gente ver a definição de limite. Se você vier aqui na parte de derivação numérica, essa primeira parte aqui é a abordagem mais simples, você vai perceber que na definição de limite, né, a definição de limite é essa coisa aqui, essa equaçãozinha, né? Desculpa, a definição de derivada é essa equaçãozinha bem aqui. Você vai perceber que
O que dificulta a implementação da derivada é o fato de que a gente não consegue representar no computador um h suficientemente pequeno, mas a gente imagina que esse cara, para você ter uma aproximação de derivada, esse cara bem aqui, ele tem que ser um valor muito pequeno de h, beleza? E a gente vai utilizar essa fórmula, f de a mais h menos f de a sobre h. Inclusive, para ficar mais fiel à fórmula que tem nas notas de aula, eu vou trocar esse x por a, que é para ficar mais evidente, beleza? E a gente faria algo simples aqui. Uma vez que eu tenho uma função f, o ponto a e esse valor h que eu vou passar como parâmetro, eu simplesmente retornaria... e agora deve estar invadindo... O áudio deve estar sendo invadido pelos meus cachorros latindo, mas aí eu não tenho muito controle sobre. A gente retornaria o seguinte valor pela fórmula, né? A gente faria essa subtração. F é uma função, né? Então a gente faria f de a mais h menos f de a, tudo isso dividido por h, beleza? E para você fazer a derivada, você não precisa de nada além da definição de derivada, como a gente tem aqui nas notas de aula, beleza? E além disso, você iria chamar isso aqui... Como é que você iria chamar essa função? Você iria chamar essa função, a função de calcular a derivada, passando uma função f, um ponto onde você quisesse calcular essa função f. Por exemplo, aqui eu estou imaginando que eu vou calcular a derivada de f no ponto 2. E para calcular um valor aproximado de derivada, a gente passaria um h pequeno, beleza? Então, nesse ponto, a gente tem essa noção de como utilizar a derivada numérica, mesmo que seja nessa abordagem mais simples, que é você passar a função f, que você vai calcular a derivada, o ponto a, no qual você vai calcular a derivada, e um valor de h suficientemente pequeno. Você não vai conseguir representar infinitesimal na definição de derivada, beleza? Mas apesar disso, apesar de você não conseguir representar infinitesimal na definição de derivada, você passa algo suficientemente pequeno. Quanto mais pequeno o valor de h que você passa, um valor mais próximo da derivada real você obtém, mas tem o seguinte contraponto: à medida que o valor de h diminui, você fica mais susceptível a confundir o valor numérico da sua função com o ruído numérico provocado pelas representações e acumulado pela operação de divisão contida na fórmula, né? Vamos ver aqui como é que vocês estão no áudio. Esse problema é bem comum, mas se usar o microfone interno do próprio notebook, ele é microfone ambiente e tem muita qualidade. De fato, Rafael, eu estou utilizando um microfone externo. Eu estou usando um fone de ouvido com microfone externo. E o teste que eu havia feito hoje pela manhã foi utilizando esse mesmo microfone, né? Então, na verdade, eu estou até surpreso com o fato de que não está tendo, essa queda de qualidade, infelizmente. Mas para além do ruído e dos cachorros, tá tudo bem com a minha explicação de derivada? O que vocês acharam sobre essa questão de como implementar derivadas? Vocês conseguiram pegar a ideia? Tem alguma dúvida em relação a isso aqui? Em relação a noção de como utilizar a derivada, né? Porque você vai fazer a derivada utilizando um h suficientemente pequeno, como esse valor aqui, 1/10 de milésimo, 10 elevado a menos 4. Como é que vocês estão em relação a isso? Tá tudo bem? O Yuri acabou de entrar na live, aparentemente. Opa, Yuri, boa tarde, cara.
Mas e aí, como é que vocês estão em relação a essa questão da derivada? Beleza, então, mas dá para entender, a explicação muito clara, tá certo. Esse ponto é em relação a a dúvida do Enio, que foi postada no grupo. Beleza, tá dando para abstrair os ruídos, né? Tá certo. E agora vamos começar mesmo o conteúdo da aula, que é integração múltipla. Eu queria só tirar isso do caminho, que foi uma dúvida que o Enio postou no grupo, e podia ser a dúvida de mais alguém para implementação do método de Newton, tá? Você pode utilizar uma derivação numérica, você pode utilizar essa derivação por enquanto. A gente vai ver que existem formas mais eficientes e mais precisas de calcular uma derivada do que essa, mas essa forma aqui ela já é boa bastante, tá bom? Ela segue a noção mais simples da definição de derivada e troca o h infinitesimal por um h pequeno bastante para você ter uma aproximação, mas grande bastante para você não ter perturbação numérica em grande escala, tá bom? Pois bem, voltando um pouco nas notas de aula, vocês vão perceber que o tópico da aula de hoje ele é até curto, né? Que hoje a gente vai falar de integração múltipla. E eu até já havia comentado eu acho que foi numa aula de sábado, algo em relação à integração múltipla, mas não de um ponto de vista numérico. Na aula de sábado eu havia comentado a respeito da abordagem analítica para derivação múltipla, né? Para integração múltipla. Em se tratando de integração múltipla, numericamente falando de integração múltipla, né? Se você souber fazer integração dupla, você sabe fazer integração com quantas integrais houver, ou integração de funções com tantas variáveis que você desejar, tá bem? Para integração dupla, então, começando por ela, a gente tem a integral mais externa. A integral mais externa, que vai de A até B, deixa eu aumentar um pouco o tamanho do texto. A integração mais externa, que vai de A até B, ela está relacionada com o diferencial mais externo. E o diferencial mais externo está relacionado com a variável x. Então você percebe que a gente vai fazer a integração de A até B no eixo x. E no eixo y, a gente vai fazer a integração de cx até dx relacionado com o diferencial da variável y. Nesse sentido, o intervalo AB de integração ele está para a variável x, e para cada ponto desse intervalo, para cada valor de x no intervalo AB, a gente vai ter valores cx e dx, que nos são dados por funções, beleza? E esses valores, para cada ponto de x, vão definir o domínio de integração para a variável y, certo? Então a gente tem essa organização quanto à integração dupla. Deixa eu ver como é que está o chat. Beleza, o chat está tranquilo por enquanto. Pois bem, como é que você utilizaria os nossos métodos de integração simples
para calcular uma integral dupla, né? Porque até agora na disciplina a gente tem visto métodos de integração que servem para integrais simples, e a gente pode reutilizar esses métodos de integração para calcular o valor de integrais duplas, triplas, múltiplas, desde que a gente se preocupe com uma integral de cada vez. Para a gente olhar uma integral de cada vez, eu até coloquei uns parênteses aqui para evidenciar que para cada valor de x, esse cara bem aqui, para um certo valor de x, ele é uma integral simples em função de y, beleza? Se você fixar um valor de x no intervalo AB, essa parte que eu estou destacando aqui com a seleção, ela se torna uma integral simples na variável y no intervalo dado por cx dx. Então, essa integral aqui de dentro, para um valor fixo de x, a gente consegue aproximar ela utilizando uma quadratura como a gente já tem estudado, seja ela Newton-Cotes ou Gauss-Legendre. A gente consegue utilizar uma quadratura para aproximar esse cara aqui de dentro, beleza? Mas isso seria o valor para um ponto x no intervalo de A até B. Ou seja, dado um ponto x fixo no intervalo de A até B, a gente conseguiria utilizar uma quadratura para calcular esse cara interno para aquele valor de x. Beleza? Então, a gente vai abstrair esse cara aqui de dentro como uma função. A gente vai chamar de f de x a integral interna. Eu vou começar, já que a gente está se prendendo um pouco no sentido de integração dupla, né? A gente não está generalizando muito ainda. Eu vou começar a falar de integral externa e de integral interna, tá? Então, a gente vai abstrair a integral interna como sendo uma função f de x. Ou seja, para cada valor de x no intervalo AB que eu passar para o f de x, o f de x vai me dar o resultado dele por uma integral. Essa integral, com x fixo, essa integral é em função de y, certo? O que acontece é o seguinte: a gente não sabe se a gente está fazendo isso, se a gente está aproximando a integral dupla, é porque a gente não sabe calcular analiticamente essa integral dupla. Por algum motivo, ela é difícil de calcular ou ela é patologicamente estressante para o computador, por motivos numéricos ou por motivos de qualquer outra natureza. Então, a gente aproximaria esse cara bem aqui, essa integral interna, utilizando uma quadratura. Lembrando que o x aqui já foi passado como argumento na f, então esse cara está fixo, ou seja, f acaba se tornando, a f acaba se tornando uma função em uma única variável y, e dx e cx, que definem o intervalo de integração, já estão fixados para um certo valor de x. Então esse cara bem aqui para um x fixo é um número, esse cara bem aqui para um x fixo é um número. Então esse intervalo de integração para um x fixo, ele está bem determinado. E a nossa f para um x fixo, ela pode ser vista como uma função de uma única variável. Então, para aproximar esse cara bem aqui para um x fixo, eu consigo fazer isso utilizando uma quadratura como as que a gente já tem estudado. Então, eu não vou conseguir, se eu estou tentando aproximar uma integral dupla, eu certamente não vou conseguir o valor exato de f de x, pelas dificuldades que me levaram a tentar aproximar uma integral dupla.
Mas como eu tenho uma quadratura, como eu tenho quadraturas para aproximar integrais simples, eu vou conseguir aproximar o valor de f de x utilizando as quadraturas que a gente desenvolveu para aproximar essa integral. Portanto, as nossas quadraturas nos ajudam a aproximar f para valores fixos de x, tudo bem? Eu vou voltar para o chat aqui para ver como é que estão as coisas. Até agora o chat está tranquilo. E como é que vocês estão em relação a esse assunto? Vocês estão com alguma dúvida em relação a esse assunto ou tá tudo bem? Como é que vocês estão em relação a essa explicação do f? Bom, o chat está paradinho, mas eu vou dar um tempo porque pode ter um delay, né? De toda forma, pode valer a pena esperar um pouco. Mas eu acho que tá ok. Então eu vou continuar aqui. Pois bem, uma vez que a gente sabe aproximar f de x utilizando alguma quadratura de nossa escolha, seja a regra do trapézio, a regra de Simpson 3/8 ou Gauss-Legendre, se você fizer uma reparametrização, né, de -1 até 1 para um intervalo arbitrário, a gente vai conseguir ver a nossa antiga integral dupla, como uma integral simples, porque basicamente a gente está trocando a integral interna por uma aplicação de f de x. Agora veja, f de x eu estou aproximando para valores de x fixos utilizando quadraturas que aproximem a minha integral interna. Assim eu consigo valores aproximados para f de x. Então, eu vou conseguir calcular a minha integral dupla quando eu abstrair a minha integral interna como f de x e eu perceber que a minha integral dupla agora é uma integral simples para f de x. Então, essa nova integral aqui, eu também consigo aproximar utilizando uma quadratura, beleza? Nesse ponto, vamos só ver se a ideia ficou clara para a gente não provocar muito atraso aqui nas respostas. Tá dando certo, pode prosseguir, tá de boa, tá ok, tudo bom, tudo bem então. Eu lembro da minha graduação que isso era um tópico muito confuso, essa história de como é que você vai ter várias quadraturas, né? Eu vou ter uma quadratura interna, eu vou ter uma quadratura externa, como é que vai ser isso, né, cara? Vai ser da seguinte forma, bicho. Você vai ter que abusar um pouco das features da linguagem que você decidir utilizar para conseguir uma implementação razoável disso, beleza? Integração dupla é uma coisa que pode pegar na hora de implementar. Então eu vou mostrar um pouco aqui como é que a gente faria a implementação de uma integral dupla. Eu espero que o tamanho da fonte esteja bom, né? E eu estou utilizando Python mais uma vez porque Python é praticamente pseudocódigo, então ela me permite expressar mais claramente as ideias, né? Se a gente fosse calcular uma integral dupla, double integral, se a gente fosse calcular uma integral dupla, a gente certamente receberia o integrando dela, que é a função f. Lembrando que a função f é uma função em duas variáveis, a f. A gente receberia o intervalo de integração mais externo, que é o intervalo AB.
eu vou imaginar que eu estou recebendo esse intervalo como uma tupla, beleza? Como eu estou recebendo esse intervalo como uma tupla, eu vou dar um nome para a tupla, outer interval. E é um intervalo de números reais, ou seja, outer interval é um par de números. Agora, o intervalo de integração interno, inner interval, ele vai ser um par de funções. Aí bem aqui, eu vou estar passando inner interval como argumento, beleza? Vamos ver se está faltando mais alguma coisa. Outer, inner e a função f. E claro, se eu vou estar calculando uma integral dupla, né, eu tanto vou estar aproximando fzão em vários pontos utilizando quadraturas, como eu vou estar aproximando a integral externa agora em termos de fzão, também utilizando uma quadratura. Inclusive podem ser quadraturas diferentes, né? Nada me impede de utilizar, sei lá, a regra de Simpson na integral interna e a regra do trapézio na integral externa. Então, para deixar isso mais flexível, mais genérico, eu vou receber duas quadraturas. Eu vou receber a quadratura mais interna e eu vou receber a quadratura mais externa. Beleza? Ficou uma função grande, mas agora a gente vai ter a oportunidade de definir a nossa fzão, né? Ou seja, o truque mais simples para você fazer a implementação dessa integral dupla é você se valer de alguma abstração que te permita criar funções aninhadas, tá? A depender da linguagem que você escolha para implementar, você certamente vai ter acesso a alguma abstração que permita que você anime funções, até mesmo representando funções com objetos, como eu acho que vai ser o caso de Java, para quem estiver fazendo em Java. Python vai me permitir ter funções aninhadas, então eu acho que Python facilita bastante a vida para implementar essa coisa. Pois bem, então a gente vai aproximar fzão de x utilizando uma quadratura, né? Lembrando que quando eu vou aproximar fzão de x, eu vou estar calculando esse valor aqui, certo? Eu vou estar calculando esse valor aqui aproximado pela quadratura que eu escolhi para a função mais interna, beleza? Para a função mais interna. Então a primeira coisa, na verdade antes até de... Na verdade aqui dentro mesmo, eu vou até definir uma outra função, def f with x fixed. Eu vou definir esse cara, né? Esse cara vai ser basicamente a função f, só que com o ponto x fixo. Então isso aqui vai retornar basicamente fxy, beleza? Então essa f with x fixed, ela é uma abstração para que eu passe para a quadratura interna uma função de uma única variável. Essa função de uma única variável, ela está em y e ela passa para f, que é o argumento, que é o meu integrando de duas variáveis, ela passa para f o valor x fixado pela chamada de fzão de x, beleza? Então, quem é que eu vou passar para a minha quadratura mais interna? Eu vou passar para a minha quadratura mais interna, e é justamente aqui que eu vou calcular o valor aproximado de fzão de x, utilizando a minha quadratura mais interna. Eu vou passar para a minha quadratura mais interna a função f com o x fixado, beleza? E eu tenho que passar também o intervalo de integração para a minha quadratura mais interna.
Então como é que eu vou passar esse intervalo de integração para a minha quadratura mais interna? Bom, antes de fazer isso, então eu vou decompor aquela tupla, né? Eu vou receber as duas funções, C e D, fazendo isso aqui, inner interval. Porque como a gente tinha combinado antes, inner interval, ele é um intervalo de integração que é dado por duas funções, a função C e a função D. Então, nesse momento, com um x fixo, eu estou passando para a minha quadratura interna a função f com um x fixo, ela está apenas em função de y. E eu vou passar também para essa minha quadratura interna o intervalo de integração que ela vai utilizar para fazer a aproximação da integral, né? O intervalo de integração da integral que ela tem que aproximar. Então, esse intervalo de integração, ele é justamente c de x e d de x, beleza? Pronto. Então, isso aqui termina a definição da fzão de x, certo? Isso aqui é o suficiente para a gente definir a fzão de x. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. O chat está tranquilo por enquanto. Então, acho que a gente está bem para continuar. Uma vez definida a fzão de x, a gente vai calcular a nossa integral dupla agora com a seguinte abstração. A gente sabe aproximar fzão de x utilizando a quadratura interna. Agora, a gente vai utilizar a quadratura externa para aproximar esse cara bem aqui, a integral de a até b da fzão. Veja que a fzão a gente não recebeu como argumento. A gente definiu a fzão utilizando um truque com funções aninhadas, beleza? Para a gente conseguir passar para a nossa quadratura interna uma função de uma única variável. E agora a gente vai chamar a nossa quadratura externa, mas antes de chamar a nossa quadratura externa, vamos receber os pontos do intervalo mais externo, né? Então A e B são justamente os pontos do nosso intervalo mais externo. E agora a gente vai chamar a nossa quadratura mais externa, beleza? Para nossa quadratura mais externa, como eu tô admitindo aqui que as quadraturas elas sempre têm a mesma assinatura. As quadraturas são funções que recebem uma função como argumento, que é o integrando, e o intervalo de integração no qual elas têm que aproximar essa integral desse integrando. E claro, as funções que as quadraturas recebem são sempre funções de uma única variável. Então a nossa outer quadrature ela vai receber também uma função de uma única variável. Como a gente está querendo aproximar justamente esse cara bem aqui, então a nossa quadratura mais externa ela vai estar recebendo o fzão para aproximar a integral desse fzão no intervalo de a até b, beleza? E isso aqui, pessoal, é um esboço. Eu não vou tentar rodar isso porque eu realmente não sei se a sintaxe está correta. Faz tempo que eu não mexo com Python, mas o Python ele é flexível o bastante para a gente ter essa coisa de passar funções como argumentos, e essas funções recebem outras funções que a gente tem passado como argumento. E a gente também tem esse truque das funções aninhadas, né, que é bastante rápido de implementar no Python. Eu acho que em Java você teria que fazer algum truque com classes para criar tipo um objeto que representa uma função e passar esse objeto como argumento, e aí teria um outro objeto que representa quadratura, e esse objeto aceita como argumento um objeto função, coisas desse tipo. Em Python eu acredito que a gente consegue expressar isso muito mais rapidamente, tá bom? É claro que eu não sei se isso aqui compila, eu não sei se
Eu não sei se isso aqui é eficiente, porque a gente está definindo muitas funções aninhadas. Eu sequer lembro se a gente pode definir funções aninhadas dessa forma. Eu acredito que pode, eu não sei se a gente faz dessa forma ou se define um lambda, mas eu acredito que dessa forma tá ok, tá bom? Se não tiver ok, a ideia pelo menos foi passada aqui. E vamos ver como é que tá o chat. Até agora o chat, todo mundo tá tranquilo. E para integração dupla, eu acho que não existe tanto desafio da nossa parte entender o conceito de integração dupla, como existe o desafio da implementação, beleza? Então eu quis adiantar um pouco a questão da implementação, até mesmo motivado pela dúvida do Enio, que talvez vocês estejam tendo dificuldade com alguma implementação. Então, baseado nisso, eu estou também trazendo alguma coisa sobre um tópico, trazendo alguma coisa no sentido de implementação sobre um tópico que eu considero bastante, como é que eu posso dizer, bastante tricky para ser implementado corretamente, beleza? Isso aqui pode exigir um pouquinho da abstração de vocês, então eu estou adiantando algumas ideias de implementação nesse sentido, tá? Mas aqui não tem muito o que falar a respeito, porque a gente só tem de fato essa ideia de você representar as integrais mais internas utilizando funções e passar essas funções para as integrais mais externas. Utilizando isso, você sempre consegue reduzir o número de integrais e você sempre consegue abordar tudo como se fosse integração simples, tá? Até como exercício, além do 33 que pede para você fazer um tipo de aproximação dessa integral dupla, a questão 34 ela pede que você descreva, tal qual eu tenho descrito um método para, tal qual eu tenho descrito uma forma de manusear integração dupla. O exercício 34 pede para você descrever uma forma de lidar com a integração tripla. Bom, é basicamente uma generalização do que eu propus para a integração dupla. E se você consegue abstrair integração dupla utilizando aquela ideia, você também consegue abstrair integração tripla utilizando essa mesma ideia, beleza? Como a gente vai estar com uma aula de folga devido ao dia 31 não poder ser uma prova por questões óbvias, né, de isolamento, então meio que a gente tem uma aula a mais. E nesse sentido eu não quero avançar muito no conteúdo, eu quero dar um tempo para vocês irem digerindo o conteúdo. Então eu acho que para hoje falar de integração dupla dessa forma eu acho que tá bom. E eu posso ficar aberto durante o restante da aula para lidar, para ver com vocês aí as dúvidas que vocês têm nesse tópico, sejam teóricas ou de implementação, tal qual as dúvidas que vocês tenham em outros tópicos, elas também sendo dúvidas teóricas ou de implementação, tá bem? Então eu vou ficar aqui no chat esperando para ver se... o Rafael tem uma dúvida. Eu só fiquei em dúvida em relação a esse fxy. É mais comum f de x. Esse y viria de onde? Então, Rafael, o y ele viria justamente do fato de que a gente está fazendo uma integral multidimensional, né? Geralmente, quando você tem uma integral simples, você está calculando a área embaixo de uma curva. Beleza, Rafael? A integral dupla, ela não representa a área embaixo de uma curva. A integral dupla, ela representa o volume
embaixo de uma superfície. Perceba que na integração dupla a gente está colocando, claro, isso remetendo sempre a coordenadas cartesianas. Na integração dupla, a gente está acrescentando uma dimensão em cada aspecto dessa intuição sobre ela, né? Em vez de ser uma área, é um volume, e em vez de ser sob uma curva, é sob uma superfície, beleza? Então, na integração dupla, as nossas funções, elas vão ter duas variáveis, porque elas vão determinar para cada ponto no plano xy um valor que pode ser visto como uma altura, como a altura que a superfície se encontra a partir do plano XY, beleza? E essa altura seria dada justamente pelo eixo Z, que é uma terceira dimensão. Então, a integração dupla, ela tem essa ideia de representar um volume embaixo de uma superfície. A superfície, ela é dada por fxy, ou seja, para cada ponto do plano xy, a função f, ela atribui uma altura no eixo Z. E assim, a função fxy descreve uma superfície em relação ao plano xy. Essa superfície tendo a sua altura variando conforme o eixo Z e conforme você passeia pelo plano xy. Por exemplo, f de xy igual a 0 seria justamente uma superfície que tem altura 0 em todo o plano xy. Ou seja, seria o próprio xy. Seria o próprio plano xy, a função fxy igual a 0. Então, esse y, ele vem justamente porque, para fazer a integração dupla, a gente considera funções de duas variáveis. A integração mais interna, a nossa integral mais interna, ela lida com a integral na dimensão da variável y. E a nossa integral mais externa, ela lida com a integração na dimensão da variável x, beleza? A dimensão do eixo z seriam justamente os valores de retorno de fxy, ou seja, fxy teria justamente o seu contradomínio no eixo z. Para formar o domínio de fxy, a gente tanto tem o eixo x e o eixo y combinados para formar um plano, né? Então o domínio da nossa função f, ele não é um eixo, ele é um plano. E o contradomínio da nossa função f é o eixo z. Para cada ponto no plano, a gente tem uma altura correspondendo àquele ponto no plano. Então, se você olhar para todos os pontos no plano e for verificando a altura de cada um deles, você vai meio que formar uma superfície sobre esse plano. E a integral dupla, ela está lidando justamente com o volume que fica entre o plano xy e a superfície que é descrita pela função f. É daí que vem a nossa variável y. Isso aqui é cálculo com múltiplas variáveis, tá? A minha intenção aqui é mostrar para vocês que as nossas técnicas que a gente aprendeu para cálculo com uma variável, elas podem ser facilmente abstraídas para cálculo em múltiplas variáveis. Ou seja, por mais que você não tenha visto o cálculo 3, né, no decorrer do curso, e por mais que a gente tenha estudado apenas técnicas de aproximação para cálculo de uma variável, as nossas técnicas de aproximação, elas podem ser aproveitadas, elas têm o seu reuso garantido, claro, com o devido nível de abstração, elas têm o seu reuso garantido para aproximação de coisas do cálculo em múltiplas variáveis, como foi o caso, por exemplo, de integrações duplas, e como vocês vão desenvolver no exercício 34, baseado nesse texto que foi apresentado, uma técnica para integração tripla, tá bem? Deixa eu voltar aqui para o chat para ver como é que tá as dúvidas. Tive uma pequena queda de energia aqui, eita cara!
Aí complica. Aí fica complicado. Mas eu espero que você tenha estado online durante essa queda de energia, tá? Não, óbvio que isso não faz sentido, estar online durante uma queda de energia. Eu espero que você tenha estado online durante pelo menos o tempo que eu usei para tirar sua dúvida, que eu tentei ser um pouco mais claro em relação ao uso de múltiplas variáveis. De toda forma, vai ficar gravado, né, quando a gente encerrar a live. Então, eu acho que você vai ter a oportunidade de ver essa explicação mais detalhada que eu falei sobre múltiplas variáveis. Eita, cara, parece que foi em Crateus, né? O Yuri também teve uma queda de energia. Parece que tá complicado aí, hein? A internet da galera caiu por conta de uma queda de energia, aparentemente. Inclusive tinha 16 pessoas na live, agora tem 11. E agora eu acho que essas pessoas não vão voltar por conta dessa queda de energia. Beleza, Rafael. Você pode ver depois na íntegra, sim, vai ficar salvo. Esse drama da queda de energia também vai ficar salvo, né? E todos os ruídos provocados pelo meu microfone também vão ficar salvos. Eu vou ver essa questão do microfone com mais calma depois. Vou ver o que eu posso fazer a respeito disso. Eu não entendo muito desse programa ainda, mas aos poucos eu vou destrinchando aqui pra ver quais são as opções que eu posso colocar pra melhorar a qualidade. E agora eu acho que sou eu que tô sem internet. Tô com essa leve impressão de que eu tô sem internet. Ou não? Vocês continuam? Corona afetou a energia. Não, aparentemente eu tenho internet. Não sei muito bem o que tá acontecendo aqui. Parece que a minha live congelou, mas aparentemente não. O chat continua online. Então não sei dizer o que está acontecendo. Pois bem, na esperança de que a live ainda esteja de pé e que vocês tenham dúvidas, vocês têm mais alguma dúvida em relação a esse conteúdo ou a conteúdos anteriores? O que vocês me dizem sobre dúvidas? Ou realmente a live caiu? Deixa eu ver se eu tenho internet voada aqui. Não, eu tenho internet, então a live não caiu. Beleza. A live tá ok, tô ouvindo e vendo tudo. É porque eu... Beleza, Ayrton. Valeu por confirmar. Mas é porque a minha preview da live aqui congelou e eu não entendi o porquê. Então... Bom, eu não entendi direito o que aconteceu aqui. A preview congelou. Mas enfim, pessoal, se vocês não têm mais dúvida em relação... Beleza, Yuri, a live não caiu. Se vocês têm mais alguma dúvida, eu tenho sobre quadraturas. O que são? São regras? Bom, Ayrton, as quadraturas que eu havia mencionado aqui, né? Elas são regras, sim. Você pode ver elas como regras. E elas são regras para aproximação de integrais, beleza? Tanto que a gente tinha visto algumas quadraturas. Por exemplo, regra de Simpson, regra do trapézio, foi uma quadratura de Newton-Cotes que a gente viu, beleza? A regra do trapézio foi uma das quadraturas que a gente viu, a gente tem o desenvolvimento dela. E por fim, uma fórmula para aproximar uma integral. Então isso aqui que eu estou destacando agora é uma quadratura, beleza? É a quadratura da regra do trapézio. E a gente tem outras. A gente desenvolveu a segunda quadratura de Newton-Cotes, que é a regra de Simpson. E aqui a gente tem mais uma
quadratura, a quadratura de Newton-Cotes. Então, uma quadratura, como você havia dito, é uma regra, né? Você pode encarar uma quadratura como uma forma de aproximação, uma técnica de aproximação, ou uma regra para aproximar uma integral num certo intervalo, beleza? Então tá aqui mais uma quadratura, a regra de Simpson que a gente tem visto. E claro, além das quadraturas de Newton-Cotes, que a gente já tem pegado a ideia como um todo, a gente viu também uma quadratura mais especial, um tipo de quadratura mais especial que se especializa em certos intervalos, que é a quadratura de Gauss-Legendre. E para a quadratura de Gauss-Legendre utilizando duas amostras, a gente tem também mais uma regrinha para aproximar a integral, ou seja, mais uma quadratura, né? E lembrando que isso pode ser reparametrizado para todo intervalo se você utilizar uma reparametrização, utilizando uma reta lá que eu descrevi no exercício, utilizando a reta que eu descrevi no exercício 30, beleza? Utilizando a reta que eu tenho descrito no exercício 30, você consegue generalizar Gauss-Legendre para qualquer intervalo, certo? E para a integração dupla a gente não desenvolveu nenhuma quadratura nova, nenhuma regra de aproximação nova. O que a gente tem feito é mostrar que as regras que a gente desenvolveu para as quadraturas que a gente tem desenvolvido para a integração simples, com a devida abstração, a gente consegue utilizar para cálculo de múltiplas variáveis, para integração dupla, para integração tripla, como vocês vão desenvolver, e assim por diante, beleza? Então quadraturas basicamente são as regrinhas que a gente tem desenvolvido para aproximar a integral, né? Então meio que aqui, Ayrton, quando você tem inner quadrature e outer quadrature, nesse ponto você vai estar passando aqui nesses argumentos, você vai estar passando coisas que representem a regra do trapézio, a regra de Simpson, uma quadratura de Gauss-Legendre, seja ela reparametrizada para AB, ou seja, Gauss-Legendre clássico, como a gente desenvolveu, tá bom? Mas aqui você sempre vai estar passando coisas que representam essa aplicação de regras, né? Tanto que você observa que nas chamadas para as quadraturas, ó, essa daqui está até mais clara. Nas chamadas para as quadraturas, você só tem a informação suficiente para calcular uma integral simples, né? Para você passa para uma quadratura os argumentos que são suficientes para o cálculo de uma integral simples. O integrando, que recebe uma única variável, o ponto inicial do intervalo de integração e o ponto final do intervalo de integração, tá bem? Mesma coisa para outra quadratura, para a quadratura mais interna. Você recebe uma função e essa função ela tem um único argumento, né? Da forma como a gente definiu aqui, ela tem um único argumento. Você recebe o ponto do começo do intervalo e você recebe o ponto do final do intervalo, tá bom? Então as quadraturas são essas regrinhas e elas costumam ter sempre a mesma assinatura, beleza? Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui. Dúvidas agora de conteúdos anteriores, não lembrarei agora, mas deu para entender até onde a internet permitiu. Beleza, Rafael. Ah, beleza, era apenas dúvida de nomenclatura então. Mas eu aproveitei e expliquei até por uma questão de revisão, né? Para ficar melhor para todo mundo. Professor, eu tenho algumas dúvidas, mas são coisas simples, por conta que estou na disciplina como quebra de pré-requisito, mas estou estudando e estou conseguindo me situar na disciplina. Cara, muito bom, Rafael, muito bom saber que você está conseguindo compensar aí, beleza? Mas qualquer coisa você pode publicar no grupo, pode me procurar em particular se você quiser, chat ou videochamada, não importa. Mas eu sempre, assim, eu sei que algumas pessoas não ficam confortáveis em tirar dúvidas em grupo,
mas eu sempre dou preferência a eu sempre estou dando preferência a dúvidas no grupo, porque eu tiro uma dúvida de um aluno que pode ser dúvida de mais um outro aluno, né? Fica registrado para todo mundo ler. Mas claro, se você não se sente confortável com isso, aí sem problema, você pode me procurar em particular que eu tiro suas dúvidas. O Daniel tá pedindo uma explicação do exercício 8. Vamos primeiro descobrir que exercício 8 é esse. Vamos lá para o exercício 8. Tentar descobrir o que é isso. Acho que... Vamos ver. Opa, já passei do exercício 8. Voltando um pouco. 8. Ah, beleza. Isso aqui é em relação a polinômio de Taylor, né? Tá certo. Como isso é em relação a polinômio de Taylor, deixa eu recapitular o que foi feito nessa sessão. Na parte de polinômio de Taylor, o texto descreve o desenvolvimento da interpolação em torno do ponto zero, beleza? É isso que o texto faz até aqui. Até bem aqui, o texto tem descrito a interpolação de Taylor em torno do ponto zero. E aí, em seguida, você vai ter 3 exercícios que são um guia para que você, por si só, desenvolva a aproximação, a interpolação de Taylor para um ponto A qualquer. Então, a primeira coisa que a gente faz, Daniel, é fazer uma translação no eixo X, beleza? A primeira coisa que a gente precisa para transformar o caso particular do ponto zero no caso geral do ponto A, eu não sei se o termo certo é uma translação, porque parece que eu estou rodando as coisas. Eu acho que o termo certo seria mais um shift. A primeira coisa que a gente faz nessa sequência de 3 exercícios é planejar um shift no eixo X para fazer com que a gente iguale o caso geral no ponto A com um caso particular no ponto zero. Então, nesse exercício 8, eu estou propondo justamente uma função de shift. A função g de x, ela recebe x e ela soma a esse x. Se A for um número positivo, a gente está dando um shift para a direita. Se A for um número negativo, a gente está dando um shift para a esquerda no eixo, certo? Arrastando todo mundo para a direita ou todo mundo para a esquerda. E a nossa ideia bem aqui vai ser fazer uma composição de funções, porque quando a gente fizer essa composição de funções da função f, que seria quem a gente gostaria de interpolar com essa função de shift, a gente acaba tendo que a composição da função g de shift com a função f, que é quem a gente gostaria de interpolar inicialmente, essa composição ela faz com que a função f no ponto A se comporte exatamente como a composição de f e g no ponto zero. Inclusive, eu peço para você verificar isso também para as derivadas, né? Quais são os valores das derivadas de f composição g em zero? Descreva o polinômio de Taylor para f composição g interpolando em torno de zero, né? O que eu quero que você perceba no exercício 8, quando você calcular essas derivadas, o que eu quero que você perceba é que essa composição para o caso particular de zero, essa composição para o ponto zero, ela equivale à função f que você queria interpolar originalmente nesse ponto A qualquer, beleza? Então, nesse exercício 8, você vai estar mostrando que essa operação de shift que você está levando em conta na composição, ela é suficiente para que você possa encarar o caso geral da função f sendo interpolada num ponto A qualquer, como o caso particular da interpolação no ponto zero, mas agora sob a ótica da composição fg e não apenas de f. Ou seja, você consegue desenvolver o caso geral
em termos do caso particular, mas não de acordo com a função original, e sim com uma composição de funções que leva em conta um shift. É como se você tivesse, de uma forma mais intuitiva, é como se você tivesse dando um shift da origem até o ponto em que você gostaria de interpolar, para que você conseguisse encarar aquele caso daquele ponto que você gostaria de interpolar como sendo o mesmo caso da origem, tá bom? É por isso que eu peço para você verificar esses valores dessas derivadas, né? Os valores das derivadas de f com posição g em zero. Quando você for verificar isso, aí claro, aqui você vai precisar de regra da cadeia. Eu não sei se talvez alguma falta dessa noção do que é a regra da cadeia tenha dificultado a sua vida na questão 8. Mas se a regra da cadeia estiver ok, então é tranquilo. Você só vai você só vai utilizar a regra da cadeia para fazer essas continhas aqui que eu estou descrevendo, né? Calcular f com posição g no ponto zero, beleza? Você vai verificar que f com posição g no ponto zero é igual a f no ponto A, e a mesma coisa vai valer para as derivadas. No exercício 9, eu vou falar logo dos três, porque esses caras, um tem muito a ver com o outro, um é continuação do outro, né? No exercício 9, pede justamente para você verificar que o polinômio de Taylor dessa composição no ponto zero, ele atende às propriedades do polinômio de Taylor da função f no ponto A. Então a questão 9 já está em relação ao polinômio de Taylor. Ou seja, você vai verificar que esse polinômio de Taylor dessa composição de funções no ponto zero, ele tem todas as propriedades do polinômio de Taylor da função f no ponto A. Ou seja, esses caras são equivalentes. E na questão 10, note que se usarmos g, fazemos um shift para a direita, para a esquerda, caso A seja menor que zero, na reta dos reais. O exercício anterior evidencia isso. Assim seria preciso desfazer esse shift para obtermos a propriedade desejada. Como poderíamos modificar de forma que o shift seja desfeito? Então, o exercício 10, ele serve basicamente para você entender o porquê que a gente está fazendo essa subtração bem aqui, né? A gente chega aqui, intuitivamente a gente entende que quando a gente trocar o x por a gente quer zerar um monte de termo que dependa de x. Beleza. Mas esse menos a bem aqui, e esse menos a bem aqui, e esse menos a bem aqui, e esse menos a bem aqui, esses caras, eles estão justamente corrigindo o shift que a gente fez no começo do nosso trabalho aqui para desenvolver o caso geral, né? Então, esse shift que a gente fez no exercício 8, a gente vai estar desfazendo no exercício 10. Na verdade, o exercício 10 pede uma forma de desfazer esse shift, e meio que o exercício 10 ele é mais um artefato do texto do que outra coisa, porque ele já está respondido, né? É assim que você desfaz o shift. Se no momento você jogou a composição lá para frente, quando você utilizou o G fazendo um shift para frente, aqui você está desfazendo o shift e jogando para o contrário, né? Se você botou mais A, agora você está colocando menos A justamente para tirar o shift. Mas aí quando você tira o shift, você faz justamente você volta justamente para onde você queria, né? Que é o polinômio no caso geral, beleza? Porque bem aqui, cara, você teria esse polinômio, mas em função de x mais a, né? Então, se você está colocando o menos a bem aqui, como se fosse um valor para um x que se transforma num x', então esse x bem aqui, que seria um x mais a, claro, vindo na lógica dos exercícios, ele se tornaria um x' mais a menos a. E aí você estaria com x' apenas aqui, você estaria com x'
menos A, x' menos A, x' menos A e assim por diante. Se você quiser fazer a mudança de variável, né, para deixar isso bem evidente, claro. Você pode fazer essa mudança de variável que vai deixar as coisas um pouco mais evidentes. Mas eu acho que não precisa de tanto também. Eu acho que esses 3 exercícios, você tendo uma noção geral do que acontece para você desenvolver o caso geral, já é bastante ok. O exercício 8, para você verificar que a composição ela tem os mesmos valores em zero, ela e as derivadas dela têm os mesmos valores que f e as derivadas de f têm no ponto A. A questão 9, para você verificar que esse polinômio de Taylor da composição em torno de zero, ele tem as mesmas propriedades do polinômio de Taylor de f em torno de A. E a questão 10, para você desfazer o shift de alguma forma, mas agora eu estou achando a questão 10 muito fraca, porque ela já está respondida logo em seguida, então não vejo muito sentido na 10 mais. Uma crítica que eu faço para mim mesmo de 2 anos atrás, a questão 10 não faz muito sentido. Vamos ver aqui o Arthur. Vamos ver, o Arthur está perguntando no tópico Gauss-Legendre, na questão 32, pode esclarecer melhor? Beleza, vamos ver a questão 32, Arthur. Vou tentar fazer algo semelhante ao tipo de regra de Simpson que você fez em sala, ou com base no exemplo no tópico de Gauss que você mostrou. Vamos ver a questão 32 aqui. Ainda estou longe dela. Questão 32. Nada, já deve estar perto. Questão 32. Escreva a fórmula de uma quadratura baseada em Gauss-Legendre de ordem 3 para aproximar integrais da forma de A até B fx dx. Bom, para a ordem 3, ou seja, utilizando 3 amostras, você utilizaria esses valores de pontos e pesos, certo? Você utilizaria esses valores de pontos e pesos para construir uma integração no formato. Aqui eu estou utilizando 2 amostras, né, que eu estou desenvolvendo a ordem 2. Na ordem 3 você teria W1 fx1 mais W2 fx2 mais W3 fx3. Beleza, Arthur. Aí os W's e os X tem os valores que estão descritos lá embaixo, beleza? Que eu dei lá no final das notas dessa sessão, tem os valores lá. Aí você utilizaria esses valores em W e em X. Mas isso serviria para você aproximar uma integral de menos 1 até 1. E lá, na questão 32, é pedido para você aproximar uma integral de A até B utilizando Gauss-Legendre. Aí entra a questão 30. Para fazer a questão 32, você precisa fazer a 30. Se você fizer a 30, você vai saber como reparametrizar uma integral de A até B qualquer numa integral de menos 1 até 1 com uma mudança de variável. Essa mudança de variável, como eu estou sugerindo na continuação do exercício, você pode vislumbrar essa mudança de variável geometricamente utilizando uma reta, né? A reta que passa pelos pontos menos 1A e 1B. Justamente é uma reta que coincide os pontos iniciais, as coordenadas iniciais dos intervalos de integração, com as coordenadas finais do intervalo de integração. Essa reta vai te ajudar a fazer essa reparametrização, beleza? Questão 30. E quando você fizer a questão 30, quando você tiver essa fórmula para reparametrização, você vai ter a sua quadratura de Gauss-Legendre reparametrizada, né? E depois disso, você vai conseguir fazer a 32 baseado nos valores que são dados aqui na ordem 3, beleza? Mas para você fazer a 32, você vai precisar fortemente fazer a questão 30, beleza? Fazendo a questão 30, você aprende a reparametrizar. E o grosso da 32 é utilizar a reparametrização.
Uma vez que você tenha reparametrizado, o trabalho que resta para você utilizar a ordem 3 é substituir os Ws e os X pelos valores que estão aqui. Você não vai precisar calcular isso, porque isso já vai ser um sistema de equações muito mais complicado que o anterior. E toda vida que você aumenta a ordem de Gauss-Legendre, o sistema não linear que você obtém é muito mais complicado que o anterior. Então eu já estou dando os pontos aqui e a gente desenvolveu só o mais básico, né? Que é só para a gente pegar a ideia do que é Gauss-Legendre e a gente pega os pontos que já foram calculados, não de uma forma simples, por outras pessoas, tá bom? Deixa eu voltar aqui pro chat para ver como é que a gente tá. Bom, então o Arthur fez essa pergunta da questão 32, eu espero que eu tenha respondido de uma maneira satisfatória. Você vai precisar dar 30 para ela. O Daniel tá ok com a explicação do 8 até o 10. E pessoal, já são 2h20. Eu até queria ficar até mais tarde, mas por conta dessa questão do ruído, eu realmente me incomodei com isso, de saber por que tem esse ruído. Eu vou utilizar esse tempo agora para resolver esse problema, beleza? Do ruído. Talvez até mudar de microfone, se for o caso. E eu vou dar uma olhada nessa questão, justamente. Então, eu vou encerrando a live por aqui, apesar de não ter dado 2 horas, mas eu quero resolver essa questão para a próxima aula de EDA. Então eu vou resolver essa questão do microfone agora. Estou encerrando a live agora, beleza? Eu espero que vocês tenham tirado proveito da live. E é isso, pessoal. Quinta-feira a gente tem aula normalmente, beleza? Só que o nosso horário quinta-feira não é de 1 às 3. Nosso horário quinta-feira é de 3 às 5, tá? Respeitando o horário estabelecido na oferta das disciplinas, beleza? Então, eu vou encerrando aqui. Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela participação de quem ficou até o final. A interação de vocês é muito importante para a construção do vídeo, porque é baseado na dúvida de vocês que a gente consegue deixar os pontos que são mais críticos explicados de uma forma mais enfática, né? Mais extensa. Então eu agradeço muito a colaboração, as interações, e a gente vai para a próxima. Eita, mudei de tela aqui total. Como é que volta para lá? Acho que eu tô voltando para lá. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Então, até mais, gente. Vou encerrar aqui.